Plano Agrícola e Pecuário da Safra 2010-2011 é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o doutor Edilson Guimarães. Ele é secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Participa da entrevista o jornalista Beto Almeida. Doutor Edilson, vamos falar um pouquinho antes da gente entrar na questão do preço mínimo. Qual foi a evolução dos recursos nos últimos 10, 15 anos para a safra agrícola? Olha, nós saímos em 2003 com 32,5 bilhões para 116 agora. Dá um crescimento aí, vamos dizer, 3 vezes o valor que nós tínhamos, 3 vezes e meia, mais 3 vezes. E a produção de grãos saiu de quanto para quanto? Olha, cresceu muito. Eu não saberia o número de 2003. Eu não me lembro, mas era em torno de 100 milhões de toneladas, nós estamos com 140. A produção agrícola no Brasil cresceu muito nos últimos anos por conta de aumento de produtividade. Cresceu bastante. E foi em cima do aumento de produtividade ou extensão também? Aumento de produtividade. Se a gente pegar o ano, para pegar um período longo, em 90, 91, nós plantávamos 33, 34 milhões de hectares e produzíamos 50 milhões de toneladas. Hoje, nós plantamos 45, quer dizer, um crescimento aí de 10 e produzimos 145 milhões de toneladas. O crescimento foi muito maior na produtividade do que na extensão. Isso é tecnologia, foi muito grande mesmo. Agora, me preocupa um pouco essa questão do panorama internacional, porque o Brasil, boa parte dessa grande produção, ela é exportada, né? E alguns desses mercados estão, nesses países, registrando crise, né? Até quando isso provoca instabilidade? Até quando isso leva a uma visão estratégica diferenciada? Sobretudo com essa diversificação de mercados, já que os parceiros mudaram, a China tem outro papel hoje em relação ao Brasil. Como é que na área agrícola, exportação, se vê isso? Olha, eu diria para ser curto e grosso, muito pouco. Nós tivemos a crise em 2008 e houve uma diminuição. Naquele momento, o mundo estava consumindo muito alimento. Se você se lembra, os estoques estavam caindo, os preços estavam lá nas alturas. Aí veio a crise, até por conta da especulação, né? Um pouco da crise também tinha um pouco de especulação nos mercados de commodities. Mas aí, dali, os preços caíram um pouco. Nós esperávamos até que caísse muito. Em 2009, nós nos preparamos para fazer um grande apoio à comercialização preocupados com o preço, acabou não vindo. Então, eu diria que os alimentos foram talvez o setor que menos sofreu com essa questão da crise. Os mercados continuam comprando, há um problema aqui, outro ali, mas os mercados continuam comprando, nós continuamos exportando, caiu um pouco o preço, mas eu diria que não tem grandes problemas do ponto de vista de agricultura. O agricultor se preocupa sempre com a questão dos insumos agrícolas, né? E o fertilizante é um item que realmente pesa muito no custo de produção. Como é que o senhor vê essa questão no cenário de hoje e perspectivas aí para frente, em termos de fertilizante? O Brasil pode ser um dia autossuficiente em fertilizantes? Os preços, o comportamento de preços, o que se pode esperar para essa próxima safra no comportamento dos preços dos fertilizantes? Olha, eu acho que a crise ela trouxe um efeito colateral positivo para o Brasil. Porque até 2008, o Brasil é um importador de insumos, né? De fertilizantes, os três, fósforo, potássio e ureia. E encareceu muito. Encareceu muito em 2008 por conta do aumento da demanda mundial. Nós tivemos um problema na Rússia, que é um grande fornecedor, também diminuiu a produção, então ajudou no crescimento dos preços. E nosso custo de produção significa quanto um fertilizante? Que encareceu também. Encareceu bastante. Está mais de... quanto será? Olha, uns 30. Mais da metade do custo de produção. Pode ser, eu não sei exatamente o número, mas pode ser em torno de 50%. Negócio sensível. Foi e cresceu bastante mesmo. Mas até aquele momento, imaginava-se que no Brasil você não teria como um dia ser autossuficiente. E aí houve um movimento dentro do governo, bastante forte, e aí percebeu-se que não. O Brasil pode, sim, vir aumentar a sua produção de todos esses componentes. Mas tem as jazidas?
existem jazidas, existe condição. É claro que eu não vou entrar no mérito, mas imaginava-se que primeiro era muito caro as que eram conhecidas, depois tinha algumas que passaram a ser conhecidas depois daquilo. De qualquer maneira... Ou algumas que estavam esquecidas. Então... Embora fosse conhecida. Então, eu acho que foi bom para o Brasil, porque agora existe um movimento de investimento nessa área. Eu acho que mais alguns anos o Brasil, se não se tornar ainda autossuficiente, mas já vai ter uma oferta bastante maior aqui dentro. Mas o ex-ministro Reinaldo Stefano, ele veio aqui, né? Na cidadania, ele falou claramente, olha, nós temos a orientação de recuperar a capacidade nacional e que a Petrobras ia entrar na por orientação do presidente Lula, ia voltar à nacionalidade. Já tivemos a Petrofértil, mas não avançou? Não avançou, avançou, essa coisa está andando. Está recuperando essa capacidade? É que são investimentos a médio prazo, né? Você não consegue fazer isso em menos de 4, 5 anos. Mas é isso que a gente imagina que quando vencerem esses prazos aí, 4, 5 anos, 6 anos, e nós vamos ter já, não sei se autossuficiência, mas vamos estar já com um aumento. Sim, mas grande. Isso aí dá uma certeza de que haverá uma redução de custos? Olha, eu acho que dá certeza que nós vamos estar abastecidos. A gente falar em redução de preço é complicado num mercado globalizado. Quer dizer, você normalmente, se há um aumento de preço lá fora, você acaba subindo aqui de uma maneira ou de outra. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é importante nós estarmos abastecidos. Quer dizer, nós temos aqui dentro a produção do insumo que nós precisamos. Questão da segurança alimentar, né? Até. Tem um mundo tão conturbado. Não, e sempre vai ser mais barato, quer dizer, é muito melhor você ter um produto, trazer aqui de Sergipe, enfim, do que você trazer... Vamos falar um pouquinho do preço mínimo? Como é que está na política de preços mínimos para essa próxima safra? Que regiões o senhor destacaria como mais importantes? E se houve alguma mudança nessa política? Olha, preço mínimo, nós fizemos uma mudança o ano passado, porque o preço mínimo ele sempre era fixado a cada safra. Né? A cada plano de safra desse fixava-se um preço mínimo que valia naquele período. Nós fizemos uma mudança no ano passado que fixamos um preço que vale até que ele mude. Vale por 2, 3, 4 anos. Com exceção de safra de inverno, que safra de inverno é feito antes, então o preço do trigo tinha sido fixado por uma safra. Esse ano houve uma discussão grande dentro do governo porque os preços, os custos estavam muito... A gente fixa preço mínimo olhando para o custo, né? Custo variável de produção. E o custo estava muito alto, por aquela questão de fertilizante, e os preços foram fixados num patamar para compensar esse custo. Depois os custos diminuíram e houve uma pressão, uma discussão dentro do governo para que se diminuísse os preços mínimos. Nós mantivemos todos, menos o trigo, que houve uma proposta de diminuição por conta disso. Por conta dessa diminuição de custo. Então, o trigo, houve uma negociação com a fazenda, e houve uma diminuição de 10% no preço. Foi o único preço que foi mexido, vamos dizer assim, nessa safra. Os outros ficaram como estavam. Em termos de regiões, como é que houve alguma mudança de foco nas regiões? Não. O que nós temos feito, porque o preço mínimo ele é importante quando você olha o outro lado, que é o apoio à comercialização. Quer dizer, é o que o governo faz para garantir que o produtor receba esse preço mínimo. E nós estamos fazendo um esforço muito grande usando os instrumentos que nós temos, principalmente PEP, Prêmio de Escoamento de Produto. E o que é isso? Isso, um produtor, por exemplo, nós estamos fazendo isso hoje no milho. Nós entramos com um programa para apoiar 12 milhões de toneladas de milho, porque o preço está abaixo do milho. Então, o que é isso? O preço lá na região produtora, o preço mínimo, vamos supor, é 10 e o produtor está vendendo a 8. Sim. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos um leilão dessa diferença, desse prêmio, que é o PEP. Então, nós dizemos assim, se um comprador de milho, ele entra no leilão e diz, eu topo pagar o preço mínimo para o produtor, se o mercado está 8, tá certo? Ele vai lá no mercado e compra por 8, ele não paga nunca o preço mínimo 10. O governo, no passado, comprava. Só que para isso você precisa de muito dinheiro e depois tem que carregar o estoque. Estoque, que é o problema, né? Que é o problema. Fazendo o PEP, não. Você chega e diz, bom, eu faço um leilão dessa diferença, o comprador de milho entra no leilão, compra essa diferença, e quando ele for buscar o produto lá no produtor, ele paga os 10, ele paga o preço mínimo.
e o governo lhe devolve essa diferença. A diferença é que ele ganhou no leilão, que ele arrematou no leilão. Devolve para quem arrematou. Para quem arrematou. Com isso você garante que o comprador do produto compre a um preço competitivo, ao preço de mercado, e garante que o produtor receba o preço mínimo. E o governo se livra do custo da armazenagem. Exatamente. É isso, né? Porque quando o governo compra para vender depois, é muito mais caro para o governo. Porque ele tem que carregar a armazenagem, ele tem... Agora, sempre foi o mais dramático aí nessa questão de preço o lance do leite. Nas últimas décadas, o leite sempre foi um drama. Né? E agora, como é que está a situação? Nós estamos usando para o leite esse mesmo instrumento. Está funcionando? Funcionou. O ano passado nós fizemos um apoio, funcionou. O leite, bom, cada produto tem a sua especificidade. O leite, ele é mais complicado do que os outros produtos. E por quê? Primeiro, que você produz no Brasil inteiro. E segundo, você tem uma diferença de preço, é um mercado muito sensível. Você tem uma diferença grande de preço. Então é um produto difícil de você fazer apoio. Porque, vamos supor, o preço mínimo é 40 centavos. Eu nem me lembro mais quanto é, mas 40 centavos é o preço mínimo. Numa determinada região tem produtor vendendo a 35, portanto abaixo do mínimo, mas tem produtor vendendo a 50, portanto acima do mínimo. Quando o governo entra, o governo puxa o mercado para o preço mínimo. Então, muitas vezes você aumenta de quem está recebendo menos, mas baixa de quem está recebendo mais. Então, a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande para entrar. Agora, como um setor que estava muito cartelizado, a queixa maior dos produtores era que o preço não era remunerativo. A gente remunerava o suficiente. Aí havia perda crônica. Né? O ano passado nós fizemos esse apoio e funcionou. O mercado se ajustou, foi bem. Esse ano aqui, até agora, o mercado está ajustado. A gente não está precisando fazer nada. Doutora Dilson, fala um pouquinho, estamos caminhando para o final do programa, queria que o senhor abordasse a questão da agricultura irrigada, se está previsto algum financiamento especial, algum crédito especial, e também a questão das cooperativas. Bom, duas coisas. Agricultura irrigada, nós temos um programa de investimento para quem quiser comprar equipamento, montar um sistema de irrigação. Já é um programa que está consolidado, ele está aí, está funcionando. Então, e temos um limite de custeio diferenciado. Quer dizer, quem tem uma cultura irrigada leva mais recurso no capital de giro, né, no custeio dele. Então, tem exigência de capital mínimo para entrar no programa? Não tem. É um projetinho. Porque no Proálcool, curiosamente, até hoje ainda tem. Ainda tem, né? Prioridade nacional, verde e amarela. Né? Mas se não atingir o capital mínimo, não entra. Não entra. E parece que de biocombustíveis também. O juro também é o mesmo da... É o mesmo da agricultura. Que vamos recordar um pouco os juros para o pequeno, médio e grande, como é que é? Nós temos uma taxa de juros, uma taxa só. 6,75. Nós temos aquele programa que eu falei da classe média rural. Nós temos no nosso programa, porque você tinha o Pronaf e a agricultura comercial. Nós temos um programa no meio, que a gente chama de classe média rural, qualquer coisa assim. Esse programa também é 6,75? 6,25. Esse é um pouco mais baixo. Então hoje são duas taxas, 6,25 e 6,75. Ou você se classifica num ou no outro. Isso. Tá? E para a agricultura irrigada é essa mesma taxa. É a mesma taxa. E cooperativas, como é que está o tratamento para as cooperativas? Nós temos um programa de capital de giro para as cooperativas, que é o Procap Agro, e temos um programa de investimento que é o Prodecop. São dois programas que procuram capitalizar os dois. Um é para, se você é uma cooperativa, quer instalar uma indústria, uma processadora de qualquer coisa, você tem recurso para isso, dentro do Prodecop. E capital de giro, quer dizer, recurso para você manter a sua atividade, é o Procap Agro. Então nós temos esses dois programas para incentivo ao sistema cooperativista. O Prodecop tem funcionado muito bem, o Prodecap, eu já confundo, o Prodecap, ele está funcionando, mas a gente ainda espera que ele ainda melhore. Há um tratamento especial para a pesca, por exemplo, para a cooperativa de pesca? Tem, saiu em um dos programas de investimento nosso, foi aumentado o limite para o financiador, para o pescador, que também é uma forma de incentivar
a pesca, né? E a polêmica do Código Florestal? Como é que entra aí a questão ambientalismo e produtivismo? Como é que o Ministério participa? De que lado que o Ministério está na esplanada mesmo? O Ministério vem... Pelo lado do meio ambiente. Na esplanada do Ministério. Não, eu acho, como eu disse no começo, eu acho que a agricultura ela não pode viver apartada do meio ambiente, não existe isso. O que nós estamos procurando fazer são os nossos programas de agricultura sustentável. Quer dizer, você incentivar a produção sempre de bem com o ambiente. Quer dizer, nós temos um programa que a gente não falou aqui, mas de plantio de florestas plantadas é meio redundante, mas de plantio de florestas, tá certo? Que é uma forma de você precisa fazer carvão, precisa fazer celulose. Aí você estimula a plantação de florestas. Exatamente. Então, aliás, é uma das grandes formas de energia ainda que claro. tem no Brasil hoje. Né? Então nós temos esse programa, é um programa que já está aí há algum tempo, é um programa que a gente espera juntar naquele Produza, no ABC. Quer dizer, são programas que você vai fazer uma agricultura de bem com o meio ambiente. Tem financiamento para isso também? Tem financiamento. É um Nesse programa de investimento aqui. nesse juro de 6,75, com prazo longo. É um programa que está funcionando e está funcionando bem. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, use o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Nós agradecemos a entrevista e os esclarecimentos que nos foram prestados pelo secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Edilson Guimarães. Agradecemos também a participação do jornalista Beto Almeida. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá.